Olá, mais um dia abençoado por Deus e hoje vamos dar continuidade neste livro Sangue, Suor, Lágrimas e Gordura, o pior ano de sua vida, de Pablo Marçal. E como tenho compartilhado com vocês o que eu li e achei interessante do livro, e sim, tenho trago para a prática na minha vida cotidiana. E hoje é falando de algo, já que eu quero que esse meu ano de 2025 seja interessante, quero que as coisas mudem na minha vida. O sétimo capítulo, a sétima lição, fala sobre novos hábitos. E ele começa falando o seguinte: o que se transforma jamais volta a ser o que era. Como criar novos hábitos? Pois é a capacidade de gerar ou de abandonar se torna um novo hábito, você deixando coisas e gerando outras. E ele continua: hábitos são atos repetidamente disciplinados. Depois de um certo período, o que vai acontecer? Ele é instalado como hábito, então é preciso repetir de forma disciplinar. Depois dessa disciplina inicial, ela já não é mais necessária, pois o hábito já se instalou. Ou seja, um novo hábito para chegar ou se retirar os antigos hábitos vai precisar que você tenha uma vida disciplinada. Você vai estar trabalhando isso diariamente para formar este hábito. Você pode perceber que quando somos crianças não gosta muito de escovar dente não. Uma ou outra, a maioria não gosta. Tem até umas que não querem nem tomar banho. Mas todo dia tendo que fazer isso, todo dia os pais falando, vai escovar os dentes de manhã para tomar o café, após o almoço, após a janta, vai se tornando comum de todo dia estar fazendo. A criança vai tendo um hábito, e esse hábito já não precisa mais de tanto esforço, já virou algo rotineiro da sua vida. Então, o hábito já foi instalado na criança para estar escovando os dentes, para estar tomando banho e assim por diante. Ele continua dizendo: o que são hábitos? São ciclos repetidos para disciplinar. Atos que viram hábitos. Vou repetir. O que são hábitos? São ciclos repetidos para disciplinar atos que viram hábitos. Os hábitos não precisam mais da disciplina. Você começa com disciplina, depois fica algo comum. Existem 3 tipos de hábitos, e para cada tipo de hábitos temos 3 datas diferentes. E são elas: os hábitos simples, medianos e os complexos. Repetindo:
simples, medianos e complexos. Para os hábitos simples ser mudado, você precisa de 7 dias. Por exemplo, café com açúcar. 7 dias você pode mudar isso. Tem outras pessoas com mais ou com menos, mas é uma base que ele dá aqui, né? Eu mesmo sou uma das pessoas que hoje diminui muito de tomar café com açúcar. Geralmente pela manhã, quando eu vou tomar o meu café, geralmente com leite, um pãozinho, eu ponho um pouco de açúcar, que diminui também, que era bem adoçado. E no decorrer do dia, eu tomo aqueles menorzinhos e bebo aquele café sem açúcar. De vez em quando faço uma careta, mas a maioria das vezes se torna já comum sentir aquele cheiro do café, suco de limão, principalmente, que eu amo suco de limão, e me habituando a tomar sem açúcar. E isso já mudou bastante a minha rotina. Está se tornando algo bem comum. Uma dica para você que quer tocar o terror na terra: corte o açúcar. O açúcar está deixando seu corpo horrível. Não tem resposta nem malhando. Porque se você malha, tá com aquele propósito de cuidar do seu corpo, mas fica comendo tanta besteira em excesso, não dá conta o que você faz. Então, tenha cuidado da sua saúde. Corte o açúcar. Esse é o hábito simples que ele começa falando. Então, ouve essa dica. Comece a cortar o açúcar. Diminua. Vai fazer bem para você. Segundo, para o hábito mediano, são necessários 21 dias. Como exemplo, a caminhada. A pessoa sempre se empolga no começo, mas se ela não vencer esses 21 dias, ela não vai dar conta de caminhar e muito menos de ir à academia. É outro importante. Depois que eu comecei a ir para a academia, que na verdade o maior motivo de ir à academia foi um problema na coluna, que hoje posso falar lombar. Quando eu comecei a ir, melhorou muito a lombar. E se você quer cuidar da sua saúde, vai fazer exercícios. Só que a realidade é essa, não é fácil. Você vai a primeira vez fazer, você sente o corpo todo dolorido, dá vontade de não ir no dia seguinte, ou no dia seguinte já não ir porque você dormiu e acordou com o corpo daquele jeito, quebrado. Mas conforme você vai fazendo todos os dias, e sugiro a você que vai fazendo aos poucos, mas vai fazendo todo dia, precisa dessa sequência. Você vai começar a ter o hábito e vai ver como faz bem na sua rotina, na sua vida diária. Para o hábito, terceiro, para o hábito complexo são necessários 40 dias. Por quê? Porque os hábitos complexos, e ele dá de 40 dias. Porque os hábitos complexos precisam ser validados todos os dias. Que eu acredito que sejam todos. Desde o simples, do mediano, todo dia você precisa fazer um pouco e sempre permanecendo. Quais hábitos são esses? Por exemplo, fofoca. Gente, quem é viciado em fofocar, todo dia parece que não vive sem fofocar. Cocaína, pornografia, entre outros, são coisas que precisam ser validadas diariamente. Você tem que cortar isso, você tem que abrir mão disso.
Aí ele diz assim: o hábito precisa ter uma validação de autoridade, saber que realmente você está fazendo. Não é simplesmente cortar por cortar, porque existe um propósito nisso. Existe o propósito de você cortar o açúcar. Existe o porquê você está fazendo a caminhada. Existe o porquê de você tirar a pornografia, a cocaína. Você precisa lutar por você, é pela sua vida. Você precisa cuidar da sua vida. Você precisa colocar novos hábitos que vão fazer bem para você ter uma vida frutífera, para você ter governo na sua vida, para você fazer o bem para você mesmo e para quem está cercando, que está à sua volta. O seu cérebro te conhece, ele sabe que você fala as coisas e não cumpre. Isso gera uma briga. E quantas coisas você sabe que é verdade? E tem gente que só vai mudar depois que quebrar a cara. Tem gente que agora é forçado a não comer mais nada com açúcar porque não tentou cuidar. A diabetes chegou. Os 10 pãozinhos já não dá mais para comer. Qual é o melhor? É você diminuir isso e de vez em quando comer um docinho, de vez em quando comer um pãozinho diário. Às vezes vai até trocar isso por frutas e assim por diante. Ou, quando chegar o momento, como eu já vi situações de colegas, de ver o bolo chegar, e o camarada amava comer bolo e não poder comer, porque ele toma insulina, e é uma pessoa que comer vai passar mal. Precisamos trocar os nossos hábitos. Precisamos de novos hábitos. Precisamos querer fazer o bem para nós mesmos. Então, porque o seu cérebro sempre te manjou e sabe que você quer fazer as coisas e não faz. Ele não bota fé em você. Você mesmo não acredita em você. Que situação! A gente não consegue confiar em nós mesmos para o nosso próprio bem. Agora, se você quer quebrar essa barreira, consegue validar a autoridade. Entenda algo, se você investir nos hábitos, sua vida vai ser transformada e você vai botar o terror na terra. Qual vai ser os hábitos que você vai colocar esse ano? O que você vai lutar e realmente se esforçar para retirar hábitos ruins e trazer hábitos novos, e que na verdade não é só um hábito novo, é hábitos saudáveis, hábitos que vão trazer saúde, paz para você, tanto quanto a juntar dinheiro, tanto quanto ter uma vida melhor com a família, tanto ter o seu físico, se você se sentindo bem, com autoestima, o abandono e a instalação de algo novo. Você precisa ter coragem para trocar de experiência. Decida hoje não olhar para trás. Faça acontecer. Todo ano você faz muitos planos e não realiza nenhum. Todo ano quer malhar e não malha. Sabe por quê? Porque você põe regra. Está aí o segredo. Regra versus princípios. Regras foram feitas para serem quebradas, princípios não. Porque o livro de Salomão nunca passa. Já se passaram milênios e o livro continua atual. Porque ele não é um livro de regra, é um livro de princípios. Lá não fala assim, vai fazer medicina. Fala, aquele que é diligente vai prosperar com o trabalho das suas mãos. É diferente, é um princípio. Ou seja, se você for diligente, você vai prosperar. Lá está escrito, se você amar sabedoria, vai ter riqueza e honra. E isso não é uma regra, é um princípio.
Se você cuidar do seu corpo, o seu corpo vai cuidar de você. Se você cuidar das suas riquezas, você vai cuidar de você. Se você aprendeu a dizer não para aquilo que é momentaneamente agradável e olhando para o futuro, para aquilo que é saudável, que vai trazer benefício para você, é o princípio. Não tem como mudar. Se o local não tem ar, você vai morrer ali. Você precisa de ar. Você precisa de respirar. Então, enquanto você estiver procurando desculpas, você não vai mudar de vida. O princípio é esse. Ou você estraga a sua vida fazendo o que é ruim, porque tem preguiça de mudar e ter novos hábitos, ou você começa a tomar atitude para o seu bem-estar. Precisamos de novos hábitos. E eu sei que vai ser chato, ele continua dizendo no começo. Eu lembro o quanto fiquei chato, mas quem vai te achar chato é só quem não sabe se libertar. Então, fique em paz. Muita gente vai querer que você volte a beber. Muita gente vai querer que você volte a fumar. Muita gente vai falar é normal ficar na pornografia. Muita gente vai falar, não, você precisa viver agora. É dívida, mas pelo menos você está vivendo hoje. Então, quando você começa a mudar, as pessoas, tá metido, tá se amostrando. As pessoas não botam fé em você. Na verdade, nem você está botando fé em você. Vamos criar novos hábitos para este ano e dar continuidade. Desculpa é uma mentira gourmet que eu tento dar para os outros e não cola com ninguém, nem comigo. Por que você fica fazendo isso? Chega de história triste. Qual a sua desculpinha? Pare com isso. Largue de ser fresco. Você quer mudar seus hábitos? Quer ser diferente? Mude os hábitos. Você bebe muita cerveja? Ele diz aqui, bebe menos. Eu já não bebo. O meu conselho é você, não beba. Aí ele continua, você fala da vida dos outros? Pare de falar. Você mexe com pornografia, pare. Tem coisas que são muito boas e você precisa só diminuir. E tem coisas que precisam cortar, literalmente, da sua vida. A maioria dos vícios que você vai abandonar é de coisas que você tem que cortar e não diminuir. Se você não tem diferença, não tem liderança sobre a bebida, corte. Pronto e acabou. Espero que você tenha gostado desse capítulo. Imagino que você só vai gostar se tiver resultados. E você só vai ter resultados se fizer as tarefas. Este é o ano que você vai trocar o terror, vai tocar o terror na terra. Por isso, vai cuidar da sua vida. Que você tenha um dia abençoado. Lembrando, você precisa, Deus está com você. Ele vai te ajudar, mas o passo é seu. É você que precisa aceitar. Eu preciso mudar meus hábitos. Tire os ruins, troque, coloque novos. Você vai ver o bem até o final do ano para a sua vida. Deus abençoe.